Será que vale a pena fazer faculdade de estética em 2024? Vem comigo que o assunto de hoje é sobre esse tema. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tava doidinha pra gravar esse vídeo pra vocês, porque eu sei que é um tema muito importante, já que se trata, sobre a faculdade de estética. Eu sei que muitas pessoas que acompanham o canal acabam se interessando pelo assunto. Modéstia à parte, eu fico muito feliz de já ter influenciado várias pessoas aqui no canal, até mesmo lá no meu Instagram, em seguir, carreira de estética, como esteticista, enfim. E aqui eu quero ser bem honesta com vocês, como eu sempre sou. Aqui é uma conversa, um bate-papo bem gostoso. Basicamente, eu quero dividir esse vídeo em 3 temas. Primeiro, que engloba a faculdade de estética para você que busca ser um profissional esteticista. Primeiro, a gente vai falar sobre a faculdade em si, sobre a questão do EAD, que eu sei que tem muita gente que tem dúvida. O segundo tópico é que eu quero abordar sobre o mercado de trabalho na estética. E o terceiro, a questão financeira. Bom, gente, vamos lá. Faculdade de estética. Só para vocês entenderem, existem 2 formas de você ser um esteticista. Ou você fazendo um curso técnico, ou a graduação. E a graduação, ela se divide em 2 possibilidades também. Graduação tecnólogo, que foi a que eu fiz, e a graduação bacharelado. Basicamente, a diferença do tecnólogo pro bacharel é mais a questão, de instituição para instituição. Às vezes, o que tem na sua cidade é o tecnólogo e tá tudo bem, e é mais a questão do tempo mesmo, sabe? O bacharel, geralmente, ele é maior, tá? E eu conheço, na verdade, poucas faculdades que são bacharel em estética. A maioria que eu vejo por aí é tecnólogo. E a diferença entre o técnico para quem é graduado é que se a pessoa futuramente quiser fazer uma pós-graduação, quiser dar aula, é melhor ela fazer a faculdade de estética mesmo, tá? Ter a graduação. Bom, partindo desse princípio, o que eu quero enfatizar aqui? Bom, faculdade de estética é muito gostosa, a gente tem muitas matérias incríveis, anatomia, fisiologia, a gente aprende toda a parte de estética facial, estética corporal, estética capilar. A gente aprende muito também sobre essa questão da cosmetologia, por isso que a faculdade chama, e o curso técnico também, estética e cosmética. A cosmetologia a gente anda junto com a estética, então a gente precisa mesmo aprender sobre ativos, sobre qual produto usar, enfim, independente da área que você for seguir. Inclusive tem um vídeo recente no canal falando sobre as áreas que o esteticista pode atuar, vale a pena vocês darem uma olhadinha. E eu sei que, principalmente depois aí da pandemia, muitas pessoas tiveram que se adaptar com a questão EAD, e a partir desse momento também acho que ficou muito evidente para as faculdades oferecerem o curso EAD ou o sistema híbrido. Esses dias eu conversei com uma seguidora lá no Instagram e ela falou que EAD em estética não existe mais, não pode mais. Eu confesso para vocês que não dá para eu bater um martelo aqui e falar para vocês que realmente é isso, porque, gente, é tão extenso o nosso Brasil, tem tantas instituições, em vários estados, até mesmo se eu for falar aqui de São José dos Campos, em São Paulo em si, tem muitas faculdades, então não dá pra falar, agora não tem mais EAD. Às vezes alguma faculdade ainda oferece. Então não sei também quando que você tá vendo esse vídeo, e eu vou dar a minha opinião sincera, tá? Em relação à faculdade de estética, a minha faculdade, eu me formei antes da pandemia, foi 100% presencial, até brinco que foi a faculdade raiz. Eu sei que muita gente teve que se adaptar, infelizmente, à questão EAD, não por escolha, mas devido às circunstâncias, e tem pessoas que realmente optaram por fazer, por às vezes ser mãe, ou por ficar longe, do local onde mora, enfim, tem várias questões aqui. Só que, gente, quando a gente pega a faculdade de estética, diferente de outras profissões, enfim, eu gosto até de dar o exemplo da administração, a gente precisa de prática. Então, se você está procurando uma faculdade e você só achou a questão híbrida, que tem aula prática presencialmente e aula teórica online, ótimo. Ou se a sua instituição, a instituição que você está vendo aí, a faculdade, enfim, o centro universitário, tiver só EAD, pensa um pouco, enfim, por quê? O EAD, ele é ótimo, tá? Tem vários motivos para você fazer, vários prós, digamos assim. Só que, como eu falei, faculdade de estética, a estética em si, ela é uma faculdade que precisa de prática. Então, você precisando de prática, se você optar por fazer uma faculdade em EAD, escolha durante esse processo fazer alguns cursos presenciais, porque imagina você aprender drenagem, limpeza de pele só
virtualmente, não dá, você precisa da prática, né? Então é uma orientação que eu dou pra vocês. Bom, só partindo desse assunto também, antes da gente ir para o próximo tópico, que é sobre o mercado, né, de estética, eu dou cursos, né, por exemplo, eu tenho, né, materiais, enfim, então eu dou os meus workshops, eu tenho os meus e-books, enfim, só que eles já são para profissionais, então, por exemplo, às vezes o profissional, ele já sabe ali sobre drenagem gestante, aprendeu um pincelado ali na faculdade, no curso técnico, enfim. Só que ele, por exemplo, ele já teve, ele é prático, ele já trabalha, enfim, ele já tem a noção. Então eu vou ensinar com a minha didática, enfim, através dessa forma online para a pessoa aprender comigo. Então tá vendo que tem uma diferença? Mas é o que eu falei, se você for optar por uma faculdade EAD, opte também por fazer cursos presenciais, por se aprimorar presencialmente, porque precisa da prática. Não tem aquela frase super clichê e famosa, a prática leva à perfeição? É exatamente isso, a gente precisa da prática pra gente adquirir mais conhecimento, pra gente criar mais, né, essa confiança de atender os pacientes, de não ter medo, de não ter insegurança, e só vai ter benefícios. Então, esse é o primeiro tema sobre a faculdade de estética. Agora vamos pro segundo tópico. Partindo aí, então, já que a gente tá falando de faculdade, a faculdade em si, pra mim, foi uma experiência maravilhosa, tá? Eu tive ótimos professores, inclusive, se você tiver essa dúvida, eu fiz no Centro Universitário Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, recomendo. Não são todas, mas muitas das minhas professoras continuam dando aula lá, agora em 2024, que é o período que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, e é uma instituição que foi maravilhosa, assim, pra mim, tá? Então, eu indico mesmo pra vocês fazerem estética lá. E quando a gente fala na faculdade, a gente já pensa no futuro, então você não faz uma faculdade só pensando ali no presente, na faculdade em si, você pensa no seu futuro, no mercado de trabalho, o que você pode fazer ou não, enfim. E seguindo essa linha de raciocínio, eu acho interessante a gente falar sobre o mercado de trabalho. Sendo muito honesta com vocês, eu comecei a trabalhar estando na faculdade. A minha faculdade foram 3 anos, na época eram 3 anos, agora acho que são 2 ou 2 anos e meio, tá? Eles mudaram a grade, mas enfim. No meio aí da faculdade eu comecei a trabalhar. E eu acho importante isso porque a gente ali, como estudante, depois eu fui para uma clínica, para um salão, então eu tive ali uma experiência muito boa, comecei a ganhar prática, só que foi um pouquinho difícil. Então, assim, eu vejo até relatos de outras pessoas que eu converso, de amigas, de seguidoras, e querendo ou não, gente, eu não posso aqui mentir pra vocês, é molezinha arranjar trabalho. Não é. Por exemplo, você vai levar o seu currículo e sabe quando a pessoa exige experiência, só que você não tem experiência e você quer adquirir experiência? É basicamente isso. Então, foi um pouquinho difícil. Assim, pra mim, eu acredito que foi mais porque na época eu morava em Mogi das Cruzes, né, que é onde eu fiz a minha faculdade. E é uma cidade, assim, menor se a gente for comparar a São Paulo, por exemplo, né, que é o estado ali, a capital. Então, assim, eu não sei da onde que você tá vendo esse vídeo, mas, assim, persista, tá? Porque entregue currículo, vá atrás, porque por mais difícil que seja, uma hora vai dar certo. Eu já vou falar no próximo tópico sobre essa questão financeira, mas eu falei sobre isso na última palestra que eu dei no Estética em São Paulo, agora em 2024, pra Tulípia. E eu falei que deveria ser muito reforçado nas faculdades de estética essa questão do empreendedorismo, porque a maioria, gente, eu acredito, tá? Vou chutar um número aqui, mas é o que eu acredito. Mais de 70% dos profissionais da área da estética migram para serem empreendedores, para ter o seu próprio espaço, para serem autônomos, digamos assim. Eu vejo que é raro os casos onde a pessoa realmente permanece numa clínica, num lugar, trabalhando de forma terceirizada, trabalhando como CLT ali numa clínica, num salão ou, sei lá, num spa, enfim, registrado assim por muito tempo. Tem profissionais? Claro que tem, né? Não dá pra gente generalizar. Só que o que eu tô falando, tem muitos profissionais que acabam indo para essa parte do empreendedorismo. Então, como é um mercado de trabalho um pouco difícil nessa questão, os profissionais eles acabam escolhendo, ou por questões de necessidade, ou porque realmente não conseguem achar algum emprego, ou porque observem ali uma oportunidade de realmente ter um espaço ali, de conseguir arcar e começar mesmo a trabalhar como autônomo ali, como esteticista. E eu acho que deveria ser mais reforçado, porque empreender, eu acho que tem mais vantagens do que desvantagens, mas deixa a pessoa também assustada, então eu acho que deveria ser mais falado nas faculdades, entende? E se você, isso já fica como orientação, tá? Se você busca fazer a faculdade de estética ou se você já está cursando faculdade de estética, busque por ter conhecimento sobre essa questão de empreender, porque
possivelmente você escolha, tá? Seguir esse caminho, enfim. E empreender tem seus desafios, tem seus altos e baixos, como eu falei, tem mais vantagens do que desvantagens, mas eu achei interessante falar sobre isso aqui nesse vídeo. Se você tá gostando, antes da gente ir pro nosso último tópico, eu vou pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui semanalmente. E vamos para nossa última dica, digamos assim, nosso último tópico, que é a parte financeira. E eu quis deixar isso para o final porque tem muito a ver também com essa questão do mercado de trabalho. Como eu falei, a maioria dos profissionais realmente eles escolhem, né, ter o seu próprio espaço e trabalhar como empreendedores mesmo. Não somente assim como igual... Eu vou dar meu exemplo. Eu parti para essa área da estética, só que de forma... da parte da educação, da parte digital. Então hoje eu atendo menos, mas eu continuo empreendendo, entende? E falando assim de estética, gente, hoje eu pesquisei, né, no Google e eu sei que a média de preço de uma pessoa, né, que trabalha como CLT ou até mesmo não é registrado, é MEI, mas tem ali um pagamento fixo por uma clínica, um spa, enfim, a média de salário mínimo ali de um esteticista gira em torno de uns R$ 1.500, R$ 1.700, tá? Hoje, tô falando hoje, 2024. Então, eu sei que é difícil, né, para muitas pessoas, essa questão de valor, né, depende muito, mas é por isso que eu tô falando, muitos profissionais acabam realmente escolhendo empreender para tentar aumentar aí esse faturamento mensal. E eu falo por mim, eu sempre gosto de falar essa história, não para me exibir, não para falar que, nossa, ó, gente, que demais que eu sou, quem me conhece sabe, o meu coração, enfim, eu conto isso porque é uma experiência que eu vivi, então eu acho importante eu ressaltar aqui novamente. Durante quase 2 anos eu trabalhei numa clínica, antes de empreender, tá? Eu trabalhei numa clínica, eu não era registrada, eu tinha MEI e eu ganhava por comissão. A grande maioria dos profissionais geralmente funciona dessa forma, tá? Um outro lugar oferece, como eu falei, a opção de CLT, tá? Registrado, bonitinho, em carteira, né? Ganhando ali o salário fixo. E aí, gente, eu ganhava um salário mais ou menos disso, tá? 1.700, por aí, R$ 1.500. Um mês ou outro, que era muito bom, eu batia os 2K. E o que acontece? Quando eu comecei a empreender, eu já tinha, foi assim, um momento que eu vi a oportunidade, eu não tava me sentindo preparada psicologicamente, mas eu fui. Era um momento que Deus tava, né, me possibilitando ter meu espaço. Eu achei uma sala em Mogi das Cruzes, né? Hoje eu moro em São José, mas eu achei uma sala na época em Mogi das Cruzes, que estava dentro das minhas condições, enfim, a gente enfeitou como deu. Já tem até um vídeo no canal falando sobre a minha trajetória. E a questão aqui, gente, é que, como eu falei, não quero me exibir novamente, mas na minha primeira semana trabalhando como empreendedora ali no meu próprio espaço, eu ganhei praticamente a mesma coisa que eu ganhava trabalhando para essa clínica. Então aquilo me chocou, eu falei, meu Deus, é claro que, ai Thaís, mas você tem agora os seus gastos aí, é aluguel, você tem que comprar seus produtos, enfim, é lógico, né, a gente, como eu falei, empreender tem seus altos e baixos. Mas, gente, vocês percebem o quanto isso motiva? Se você, né, quer trabalhar com estética, quer fazer a faculdade de estética, esteja pronto também para buscar conhecimento e para entender melhor como que funciona esse mercado e essas questões financeiras, porque querendo ou não, se você tem o seu próprio espaço, se você às vezes oferece algum produto ali digital, se você faz alguma outra coisa ali, enfim, empreendendo, tem chances maiores de você faturar mais do que trabalhando para outra pessoa, trabalhando para uma empresa, né, para uma clínica, enfim. Então eu digo isso por experiência própria e também porque, gente, eu converso com tantos profissionais da área da estética que é lógico que a gente vai coletando dados, a gente vai trocando figurinhas, né, informações, enfim. Então eu sei que realmente isso, né, é um fato e é algo que acontece com a maioria dos profissionais mesmo. Era isso que eu queria falar pra vocês, tá? Faculdade de estética é incrível, eu recomendo, né? Vale a pena, né? Respondendo a pergunta final, depois a gente fala sobre esses 3 tópicos. Sim, mas como eu falei, esteja pronto para você enfrentar desafios dentro de empreender. Esteja também durante esse processo pronto realmente para você se empenhar, para você abrir sua mente para ver o que você quer, o que você busca, para você não se perder no meio do caminho, sabe? E eu desejo tudo de bom para vocês, que Deus abençoe muito essa fase de vocês. Se você estiver iniciando aí na faculdade ou quiser pensar em fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da minha honestidade. Um grande beijo, fiquem todos com Deus.